boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Gravar um videozinho aqui, tá? Para te ajudar na confissão. Isso é um fato ocorrido com São João Bosco, tá? São João Bosco, né? Ele, muito amigo dos jovens, e ele tinha um amigo especial, cujo nome era Carlos, né? O título desse roteiro aqui é Da Morte à Vida, né? E Carlos, ele tinha 15 anos, era muito amigo de São João Bosco, isso aconteceu no ano de 1849. Então Carlos, ele ficou doente, caiu gravemente enfermo, adoeceu, ficou ruim. Então chamaram os médicos, o médico olhou e veio aquela palavra que ninguém quer ouvir, família nenhuma quer ouvir: olha, essa enfermidade dele não tem jeito, essa enfermidade dele é só mesmo Deus, porque para a medicina não há o que fazer. Então a família logo, né, perguntou para Carlos: Carlos, você deseja se confessar? E ele disse: sim, eu quero me confessar. Mas assim, já estava falando mal, falando baixo, o jovem estava mal. Então ele disse: eu quero me confessar, João Bosco. Mandou que chamasse João Bosco, né? Ele já estava sussurrando apenas. E foram buscar por João Bosco, e João Bosco tinha viajado, João Bosco não se encontrava mais na cidade. Então, quando disseram ao jovem que João Bosco não estava, ele ficou muito aflito, mas tiveram que trazer outro sacerdote. Então, mesmo assim, Carlos fez a sua confissão. Fez a confissão, passado 2 dias, né, ele expirou. Carlos morreu. Carlos veio a óbito. Então, João Bosco chega na cidade, chegou e foi, né, eles tinham uma hospedaria. João Bosco foi nessa hospedaria, encontrou-se, ficou sabendo que o jovem estava doente, foi, encontrou-se com o garçom e perguntou: então, como é que está o doente? E o garçom já respondeu: ele passou dessa para uma melhora, passou para outra vida. E João Bosco: é verdade? Assustado assim: é verdade? E o garçom: sim, é verdade. E João Bosco não queria acreditar naquilo. Falou: não, mas como assim? E o garçom insistia: sim, ele veio a óbito, ele morreu, né? E João Bosco insistia: não, eles pensam, né, falando com ele mesmo assim, eles pensam que ele está morto, mas eles estão enganados, o Carlos está apenas dormindo, né? E o garçom falou: não, ele não está dormindo, ele está frio, gelado, eu mesmo toquei nele, eu toquei nas suas mãos, seus olhos estão fechados, o rapaz está morto, ele veio mesmo a óbito. E João Bosco insistia: quer apostar como o pequeno não morreu? E eles: morreu, morreu. João Bosco insistia e eles afirmavam até ele chegar. Então mandaram que João Bosco entrasse no quarto, né? E ele assim: devo mesmo acreditar nisso? Aí João Bosco entra no quarto, né, onde encontrava o jovem amigo. Aí ele já estava vestido com as roupas, né? Naquela época eles costuravam como um saco, tipo um lençol, costuravam a pessoa ali dentro, né? Eles falam, coziam, né? Então já estava tudo preparado para a sepultura, né? E João Bosco olhou para um lado, olhou para um outro e falou: não, mas espera aí. Aproximou mais devagar dele, né? Passou pela cabeça de João Bosco: será que ele fez a sua última confissão? Passou aquilo no coração de João Bosco. João Bosco pediu que deixassem a sós com ele. E eles começaram a murmurar: ele, olha, deixem-me sós, eu quero ficar só com Carlos. Então, João Bosco olhou para ele, né? E depois que saíram todos, quando saíram, João Bosco orou e abençoou. E com um tom de voz impetuoso, imperioso, disse por 2 vezes: Carlos, Carlos, levante-se. Com aquele tom autoritário, o morto começou a mover-se. Dom Bosco escondeu a lamparina, tinha uma lamparina por perto, Dom Bosco escondeu a lamparina e com fortes arrancos, né, balançou, sacudiu ele no lençol ali, ao qual ele estava envolvido, e descobriu o rosto dele, cortou ali, rasgou, e descobriu o rosto do jovem, como se
E o jovem olhou para Dom Bosco, como se acordasse, fala assim, como se acordasse de um profundíssimo sono. Carlos abriu os olhos, olhou ao redor, levantou-se um pouco, né? Inclinou o corpo, fixou os olhares de Dom Bosco, reconheceu, reanimou-se, suspirou e gemeu. Ah, Dom Bosco, fez bem em vir me acordar. Pedi tanto que te chamassem, preciso do Senhor, foi Deus quem o mandou aqui. Ouça, escute-me, Dom Bosco. E Dom Bosco disse, fale, meu filho, fale, fale, estou aqui por você, eu vim aqui por sua causa. Então Carlos começou a contar. Ah, Dom Bosco, tive um sonho horrível, devia estar a essas horas no inferno. A minha última confissão foi mal feita. Ocultei um pecado grave por vergonha. Foi um péssimo companheiro meu, com as suas conversas fúteis. Sonhei que estava à borda de uma imensa fornalha cheia de carvão, labaredas enormes. Muitos demônios me seguiam e procuravam agarrar-me. Já estavam para arrastar-me para aquela fornalha de fogo. E uma bela senhora se interpôs entre mim e aqueles demônios e disse, deixai-o, não foi julgado ainda. Depois de algum tempo de susto e angústia, ouvi sua voz, Dom Bosco, que me chamava e acordei. E agora o que você quer, meu filho? Confessar-me, Dom Bosco. A mãe, que entretanto se aproximara, aterrorizada e fora de si pelo que tinha visto, a um sinal de Dom Bosco, ela saiu novamente. Carlos começou a sua dolorosa confissão, dando frequentes sinais de sincero arrependimento. No momento da absolvição, entrou a sua mãe com as pessoas que ali estavam ao redor, de modo que todos puderam ser testemunhas deste fato. O filho, dirigindo-se à mãe, confessou-lhe, mamãe, Dom Bosco livrou-me do inferno. A pobre senhora, emocionada, quase deu um grito. Que lindo, meu irmão. O jovenzinho, dizem as memórias que ali estavam, né? Esteve assim por cerca de 2 horas, com pleno domínio de sua inteligência. Em todo esse tempo, embora se movesse, olhasse e falasse, o seu corpo permanecia sempre frio, como antes de acordar. Entre outras coisas, disse a Dom Bosco que recomendasse muito e sempre a sinceridade na confissão. Olha só, hein? A sinceridade. E Dom Bosco perguntou para ele, querido Carlos, você está na graça de Deus, o céu está aberto para você, quer ir para lá ou ficar conosco? E Carlos respondeu, desejo ir para o céu. Então Dom Bosco disse, até o céu. E o pequeno deixou cair o corpo no travesseiro, fechou os olhos, ficou rígido e adormeceu para sempre. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, assista esse vídeo para você ter em mente a importância de uma boa confissão. Amém?